Jesus, erguendo-se da ceia, já a bacia tomou, lavou os pés dos discípulos, este exemplo nos deixou. Aos pés de Pedro inclinou-se, ó Mestre, não por quem és, não terás parte comigo, se não lavar os teus pés. Eis o Senhor, tu és o Mestre, os meus pés não lavarás. O que ora faço não sabes, mas depois compreenderás. Se eu, vosso Mestre, Senhor, vossos pés hoje lavei, lavai os pés uns dos outros, eis a lição que vos dei. Eis como irão reconhecer-vos como discípulos meus, se vos amais uns aos outros, disse Jesus para os seus. Dou-vos novo mandamento, deixo ao partir nova lei, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Vou para o Pai, mas volto logo, comigo vos levarei. Mestre, qual é o caminho para chegar aonde irei? Sou o caminho, a verdade, a vida plena vos dei, permanecendo em mim sempre, amando como eu amei, permanecendo em mim sempre, amando como eu amei. Seguramente você reconheceu este cântico, é o diálogo de Jesus com Pedro na última ceia, quando Jesus lavou os pés dos discípulos. Pedro não queria que Jesus lavasse os seus pés justamente porque ele era mestre e Senhor. E Jesus disse que é só justamente fazendo aquilo que ele fez é que os discípulos conseguirão compreender tudo aquilo que ele tinha ensinado. Estamos diante de um ícone de Jesus como mestre, que tem nas mãos o livro da lei, a lei nova do mandamento novo, a Sagrada Escritura, que ele deixa para nós. Esse é o caminho da sua palavra, se a gente quiser seguir com ele. Eu acabei de dizer que este canto que nós estávamos cantando, ele se inspira na cena da última ceia. E naquela cena da última ceia, o que é que aconteceu? Jesus pegou uma toalha, pegou bacia, jarra e começou a lavar os pés dos seus discípulos. Lavou os pés dos discípulos para purificá-los. Lembremos-nos que no domingo passado, Jesus subiu a montanha com seus discípulos, com Pedro, com Tiago, com João, e disse que as roupas de Jesus ficaram tão alvas como nenhuma lavadeira na face da terra poderia deixar aquela veste tão limpa daquele jeito. Parece que Jesus, na última ceia, ele nos dá o caminho de como é que a gente pode alvejar as roupas da gente. Justamente seguindo a lição que ele nos dá de amarmos uns aos outros e aprendendo a lição de humildade que ele também nos deixou, fazendo-nos lavadores e lavadoras dos pés uns dos outros.
Colocar-nos junto dos pés dos outros é a forma que a gente tem de purificar a veste da gente. Lavando os pés dos outros, a gente pode alvejar a roupa da gente e pode entrar nessa lógica da transfiguração. Sim, aquele que era o mestre agora se transfigurou diante dos seus discípulos e se comporta como o escravo de todos. Pedro não pôde suportar essa cena, vendo o seu mestre ali transfigurado diante dos seus olhos e um escravo lavando os seus pés. Era forte demais para Pedro. Portanto, minha amiga, meu amigo, esse é o caminho que Jesus está propondo para nós esta semana. Eu acho assim, umas coisas que é bom a gente entender da Sagrada Escritura e de uma lógica da leitura da Bíblia na igreja. O que é que acontece? A gente lê as Sagradas Escrituras no contexto da liturgia e talvez seja bom a gente lembrar o mundo passado onde nasce a Sagrada Escritura. Para mim, para você, hoje é muito fácil ter um livro, ter até uma biblioteca dentro de casa. Para os primeiros cristãos, não era assim. Não era que todos eles podiam ter um rolo de papiro dentro de casa. Aquilo custava muito caro. Quando muito, o que acontecia é que havia um livro no meio da comunidade e era na reunião da comunidade que se ouvia a leitura da Sagrada Escritura. Um dia desse eu mostrei para você uma fotocópia de um rolo, de um papiro, mostrei como era a fotocópia de um códex e dizendo como era difícil até a arte de ler. Quem ia lendo tinha que saber interpretar, porque não tinha ponto, não tinha vírgula, não tinha nada disso. Muito bem. A Bíblia era lida nesse contexto da comunidade. E as pessoas, o que era que faziam? Elas tinham uma memória muito boa. Elas aprendiam a memória, os salmos, os textos do Evangelho, contavam isso uns para os outros e aquilo ia se fixando na mente, na memória, porque não era fácil pegar um livro para ler. Aprendiam com o coração, aprendiam com a memória. Aliás, os cristãos até se orgulhavam de dizer que eles sabiam as coisas não porque estava escrito em algum livro, mas porque aquela foi uma tradição que eles tinham recebido dos seus pais. Essa era a lógica do mundo antigo, receber a Escritura pelos ouvidos e conservá-la no seu coração. E conservavam a partir de repetição. Muito bem, esse é um contexto do mundo antigo onde lemos e recebemos a Sagrada Escritura. Então, a leitura da Sagrada Escritura, ela, na comunidade cristã, se dava dentro da celebração, a celebração da Eucaristia. Era durante a celebração da missa que eles ouviam sempre a leitura da Escritura e conservavam essa leitura em seu coração. Os cristãos foram desenvolvendo uma forma de ler a Bíblia, de entender a Sagrada Escritura. E como é essa forma de ler a Bíblia, de ler a Sagrada Escritura? Era assim, a Escritura para eles era tudo que era o Antigo Testamento, porque o Novo Testamento ainda não existia escrito, era uma tradição oral. Então, eles liam uma passagem do Antigo Testamento, mas liam à luz do que tinha acontecido. Qual era a luz, de qual luz se trata? A paixão, a morte e a ressurreição de Jesus, o que tecnicamente eles chamavam de o anúncio, ou seja, o querigma. O querigma era esse anúncio: Jesus nasceu, mas Jesus padeceu, morreu, ressuscitou por nós, por mim, por você. Essa era a base, era o núcleo central daquilo que depois a gente começou a chamar de Evangelho. O núcleo era isso que se anunciava e toda a Sagrada Escritura girava em torno disso, todo o anúncio era feito em torno disso. Os cristãos liam o Antigo Testamento à luz dessa verdade. Na medida que o tempo vai passando, eles também vão colocando por escrito, e aquilo que era o núcleo central, que era falar da paixão, da morte, da ressurreição de Jesus, foi tendo um acréscimo. Tudo aquilo que hoje eu e você nós chamamos de Evangelho é uma grande introdução para chegar a essa notícia central de que Jesus padeceu, sofreu, morreu e ressuscitou por nós. No Evangelho de Marcos, isso é bem mais curto, começa com a pregação de João Batista. Lucas e Mateus alongam um pouco mais o olhar e começam a contar tudo isso a partir do momento da concepção de Jesus. O anúncio do anjo vai até falar Lucas sobre isso. E do Evangelho de São João prolonga um olhar muito mais profundo e olha toda a história da criação
antes mesmo de que tudo começasse a existir. Não é? Quando tudo estava em Deus e o Verbo se faz carne e vem viver entre nós. Essa é a lógica dos primeiros cristãos para lerem a Sagrada Escritura. Essa lógica permanece até hoje dentro da missa, por exemplo. O que é que acontece? Vamos pensar num dia de domingo. Num dia de domingo, normalmente, durante todas as fases do ano, com exceção do período da Páscoa, nós vamos ler um texto do Antigo Testamento. Um texto do Antigo Testamento que está em referência com o texto do Evangelho. Para quê? Para dizer que tudo aquilo que estava no Antigo Testamento anunciava Cristo, e Cristo realiza na sua vida aquilo que foi predito pelos profetas. Todo domingo acontece isso. E uma leitura contínua ou semi-contínua de um livro do Novo Testamento, uma carta de Paulo, uma carta de outro apóstolo, que vem na segunda leitura. Portanto, a primeira leitura, o Salmo e o Evangelho, têm uma sintonia. Nos dias da semana, o que é que acontece? No chamado tempo comum, a gente lê um livro, ou do Antigo ou do Novo Testamento, numa leitura contínua ou semi-contínua, e pegamos um livro, um evangelista, e o lemos também de forma contínua ou semi-contínua. Estávamos lendo Marcos. Quando terminar o tempo da Páscoa, voltaremos a ler Marcos, depois leremos Mateus, e no fim do ano, chegando mais para o fim do ano, vamos ler o Evangelho de Lucas. Uma leitura contínua ou semi-contínua. Há tempos que são chamados tempos fortes. O tempo da Quaresma, não é, que nós estamos vivendo agora, mas também o tempo do Advento e o tempo do Natal. O que é que acontece? As leituras vão girar em torno do Evangelho, ou seja, a leitura que nós fazemos como primeira leitura, que é sempre uma leitura, normalmente nesse período, é sempre uma leitura do Antigo Testamento, e é uma forma de a gente ler o Antigo Testamento à luz do próprio Jesus, né? Dizer como é que a gente vê encarnada em Jesus essa palavra do Antigo Testamento. A gente lê numa chave cristológica a passagem do Antigo Testamento. Há um autor antigo, Orígenes, ele dizia o seguinte, que a Sagrada Escritura é como uma casa cheia de quartos, tem quarto para todo canto. E em cada quarto tem uma chave pendurada na porta. O problema é que às vezes a chave que está nessa porta não é a chave dessa porta. E aí você tem que procurar qual é a porta que abre com aquela chave. Assim, ele diz que para nós a chave é o próprio Cristo, e é o sentido espiritual que a gente dá para a Sagrada Escritura. E Orígenes, que é um teólogo nascido no Egito, não é, da famosa escola de Alexandria, na qual ele foi discípulo de Clemente, e depois ele se torna professor, mestre, ali dentro daquela escola. Então ele teve um princípio que dizia assim: a Escritura se interpreta com a própria Escritura. Fechado esse bloco aqui, agora eu volto para dizer uma coisa, né? Tempo da Quaresma, a gente vai lendo a Sagrada Escritura, o Antigo Testamento, à luz do Novo Testamento, do texto do Evangelho que vai ser lido naquele dia. Por isso que nesse período eu tenho sempre olhado também para a segunda leitura, para a primeira leitura, para a gente ver como na primeira leitura está anunciado o conteúdo do Evangelho. Mas, de modo geral, quando a gente lê um texto da Sagrada Escritura, o que é que a gente precisa sempre ler? Aquele texto que a gente está lendo naquele dia, a gente precisa ler no contexto maior da obra de quem escreveu, no caso de Mateus, Lucas, João. O que é que aquele texto diz naquele lugar onde a gente tirou aquele pedaço, aqueles versículos para ler naquele dia? Entender o contexto, onde o texto está, o contexto para quem o evangelista também está dando a sua mensagem. Esse é um ponto. Um outro que eu diria é que a gente também tem o contexto no qual nós estamos lendo a Sagrada Escritura. Isso também determina a forma que nós vamos ler o texto naquele dia. Por exemplo, nós estamos na segunda semana da Quaresma, e isso determina os textos que nós estamos lendo hoje, com dois movimentos. Olhar para trás, lembrando o que foi dito no Evangelho do domingo, e olhando em perspectiva do que é que vai acontecer nesse tempo santo, que é o tempo da Quaresma. Dito isso, eu quero dizer que durante essa semana, os textos que nós estamos lendo é uma espécie de aprofundamento do que nós vimos no Monte Tabor. Foi o que nós vimos no Monte Tabor. Jesus, Moisés e Elias. Jesus se transfigura, sua roupa fica tão alva, como ninguém nessa terra poderia lavar desse jeito. Nós estamos começando a nossa preparação para celebrar a Páscoa.
que recorda o nosso batismo. O que foi que aconteceu no nosso batismo? Você, quando foi batizado, recebeu as vestes alvas, as vestes brancas, as vestes que foram alvejadas. De acordo com a Sagrada Escritura, no livro do Apocalipse, capítulo 7, versículo 14, havia uma multidão que teve a veste alvejada no sangue do Cordeiro. O que nós estamos nos preparando é para lembrar isso, que as nossas vestes foram alvejadas no sangue de Cristo, o alvejante que Jesus usou para alvejar a roupa. Você se lembra que no início da quaresma eu comecei falando a você, numa entrevista que fiz com minha mãe, como no passado o pessoal pegava cinza, colocava dentro da água, deixava por uma noite e no dia seguinte usava aquela água para alvejar as roupas? As nossas cinzas da penitência servem para alvejar as nossas roupas. E eu comecei com esse cântico de Pedro na última ceia, lembrando que o serviço também é uma forma de alvejar as nossas vestes. A água do lava-pés é a água que alveja a veste de quem recebe Cristo como mestre e Senhor da sua vida. Portanto, os textos desta semana nos ajudam a aprofundar o sentido daquilo que nós ouvimos no domingo passado. É assim que a gente olha para a primeira leitura de hoje, que é do livro do profeta Isaías, no capítulo 1, versículo 10, depois vamos aos versículos 16 a 22. A primeira coisa que Isaías começa a falar dizendo assim: ouvi a palavra do Senhor, magistrados de Sodoma, prestai ouvidos aos ensinamentos do nosso Deus, povo de Gomorra. Você sabe que a cidade de Sodoma e Gomorra, no Antigo Testamento, no livro do Gênesis, foi uma cidade que foi destruída pelo fogo. O fogo é uma coisa que serve para purificar. A Sagrada Escritura sempre lembra isso. O ouro é purificado no fogo. É pelo fogo que o ouro, que o crisol, não é, purifica, não é, o ouro. Então, se uma coisa é de ouro, não é, e a gente coloca uma velinha ali dentro, olha como tudo fica resplandecendo, por menor que seja uma velinha. Isso é por isso que, por exemplo, as nossas igrejas, que são igrejas chamadas barrocas, e muitas delas pelo Brasil, as pessoas usavam muito ouro nas coisas, no templo, porque com a mínima luz ali dentro, a igreja toda resplandecia. Tinha um significado para falar, não é, de que para Deus se dá o melhor que se tem. Por outro lado, era também para mostrar que quando a matéria é boa e o ouro está purificado, a mínima luz resplandece. Assim também o coração humano purificado pela escuta da palavra de Deus, pela penitência, pelo amor ao próximo, o mínimozinho de luz faz resplandecer toda a glória de Deus já presente em nosso coração. Então, Deus aqui agora está falando para esse povo de Sodoma e Gomorra, que são cidades que não existem mais, elas já foram destruídas pelo fogo, e eu e você temos que pensar que o fogo de Deus deve nos purificar e não nos destruir, se nós entramos nesse caminho da penitência e da conversão. E aí o profeta diz, Deus diz através do profeta: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade das vossas ações diante da minha frente. Lavar-se, purificar-se. A água do nosso batismo não é que serve para a nossa purificação. Essa é a forma da penitência e da conversão. A gente vai tomando posse desse batismo, daquilo que Deus já fez em nós. E aí diz a palavra, não é? Aprendei a fazer o bem, procurai o direito, corrigir o opressor. Mas se alguém está fazendo mal, não é simplesmente fazer de conta que a gente não está vendo, né? Como se diz aí, passar um pano porque é um grande. Não, a esses também é preciso que o cristão, que quem ouve a palavra de Deus, denuncie. Julgai a causa do órfão, defendei a viúva. Vinde, debatamos, diz o Senhor. Ainda que vossos pecados sejam como púrpura, vermelhos, não é? Tornar-se-ão brancos como a neve. E é Deus quem purifica a nossa veste manchada, não é? Com a graça do seu perdão, com essa capacidade de debater com Deus, né? De conversar com Deus, de deixar que Deus fale. Se forem vermelhos como o carmesim, tornar-se-ão como a lã. Então, diante daquela imagem que nós vimos no alto do Tabor, agora nós olhamos e vemos como é que eu e você podemos aprofundar o sentido da transfiguração na nossa vida. Pela penitência, pelo perdão dos pecados, por uma vida de conversão.
se consentires em obedecer, comereis as coisas boas da terra. Obedecer significa audire, de onde vem essa palavra obedecer, significa dar os ouvidos, não é escutar e voltar a praticar aquilo que Deus quer. Mas se recusardes e vos rebelardes pela espada, sereis devorados, porque a boca do Senhor falou. Então a palavra de Deus deve nos ajudar no processo da nossa conversão, no processo da nossa mudança. Então, nós estamos vendo aqui como essa palavra do Antigo Testamento, não é, pode nos servir para iluminar a nossa leitura, não é, do Novo Testamento. Tem uma prática que eu diz assim, dessa forma de ler o Novo Testamento, que é uma prática inspirada na liturgia, na iconografia. Você viu que aqui no início eu comecei a mostrar para você um ícone, né, do Cristo Mestre, que é para nós esse modelo de mestre e de vida. E tem esse aqui é um chamado Triticon. Era assim se faz, né? Você vê fechado, a gente não vê o que é, mas na medida que a gente abre, essa é uma imagem do que pode ser a Sagrada Escritura, e tem o Tríticon, que tem a figura central e as figuras laterais. Nesse caso aqui, são os anjos que estão nessa atitude de contemplação, de veneração, adoração ao próprio Cristo Senhor, que nos dirige a sua palavra. Essa é a forma, por exemplo, você viu Pedro, quando estava no Monte Tabor, ele diz, vamos fazer uma tenda para ti, uma tenda para Jesus, outra tenda para Moisés e outra para Elias. Deixava Moisés como se fosse aquele que tinha o lugar central. Nós, quando lemos a Sagrada Escritura, a gente faz um movimento, né, de Cristo no centro, e depois a gente olha para o Antigo Testamento e olha para os nossos dias atuais. É Cristo que dá o sentido e que une a palavra da Sagrada Escritura anunciada e profetizada com a nossa vida no seu momento atual. Então, a forma que muitas vezes também um texto é colocado dentro da Bíblia tem essa lógica do Tríticon. É narrado um fato que a gente tem que ler de acordo com algo que veio antes e com algo que virá depois. O evangelho de hoje é o de Mateus, no capítulo 23, versículos de 1 a 12. Qual é o contexto desse texto que nós temos na liturgia no dia de hoje? Jesus já entrou em Jerusalém, foi aclamado, as pessoas gritaram que ele era o rei. E Jesus foi fazer uma visita ao templo, e quando Jesus chegou no templo, ele viu lá os vendedores fazendo todo aquele comércio, e Jesus fez um chicote e começou a expulsar todas as pessoas do templo. Quem controlava o templo eram os saduceus, e eles foram conversar com Jesus para querer saber por que era que ele estava fazendo aquilo, que autoridade ele tinha para fazer o que estava sendo feito. E Jesus colocou uma dificuldade para eles, diz, me digam aí, o batismo de João Batista era do céu ou da terra? E os doutores da lei ficaram com medo de dizer que o batismo de João era da terra, porque o povo ia dar em cima deles. Se eles dissessem que o batismo de Jesus vinha do céu, Jesus poderia perguntar, então, por que é que vocês não deram ouvido para ele? Então Jesus calou a boca dos fariseus ou dos saduceus, Jesus calou a boca dos herodianos, que também foram lá com uma trápola, uma armadilha para ele, e agora Jesus está conversando com os mestres da lei e com os fariseus. Porém, aqui precisa uma coisa, eu e você, sempre que a gente lê a Sagrada Escritura, que estiver falando dos fariseus, dos saduceus, não fiquemos pensando neles, não. Vamos olhar para a gente, porque o Evangelho foi escrito para mim e para você. Eu e você que muitas vezes nos comportamos como esses fariseus, como estes mestres da lei, como esses saduceus, somos nós que estamos refletidos ali de alguma forma. Mas olhemos, esses mestres da lei, quem são eles? É um movimento de leigos, eles não são sacerdotes, eles são leigos, de um movimento que tentava ser muito atual na interpretação da Sagrada Escritura. Era gente aberta para muitas perspectivas novas. Por exemplo, os saduceus, eles não acreditavam na ressurreição e zombavam de quem acreditasse na ressurreição. Os fariseus, eles faziam uma leitura profunda da Sagrada Escritura e iam percebendo o sentido espiritual da Escritura também. Era gente que era muito hábil. Jesus diz, olha, vocês são bons até, atravessam o mapa e fazer um discípulo. Ah, vocês precisam dar valor às coisas que são mais profundas e mais sérias. E eles, não é de acordo com as tradições deles, eles usavam umas fitas enroladas
rolar braço com os mandamentos de Deus escrito. Eles usavam a filactéria, que era uma caixinha, como se fosse uma caixinha de fósforo, com os mandamentos escritos aqui dentro. Eles colocavam aquilo ali, que era uma forma de dizer que era uma proteção para eles e que eles queriam se ligar com Deus. Na medida que estavam amarrando aquilo ali, eles estavam pedindo a Deus para ficar bem agarrado com eles. E eles usavam umas franjas muito longas nos 4 pontos da túnica deles, ou cor de ou azulzinha, ou meio roxa, né, que deveria significar a misericórdia crescendo no coração deles. Tefilim. Só que tefilim também é uma palavra que tanto pode dizer franja, como significa oração. Tanto é que no Evangelho de Marcos, no capítulo 12, 40, Jesus vai dizer assim, que esses fariseus, eles entram na casa das viúvas e ficam fazendo longas orações para poder roubar o dinheirinho das pobres das viúvas. Então Jesus era bem crítico em relação a essas pessoas. Então entendemos o contexto onde esse texto aparece, não é, dentro do Evangelho de Mateus. Entendemos o contexto no qual nós estamos lendo, que é a segunda semana da Quaresma, depois que nós contemplamos Moisés e Elias no alto do Tabor com Jesus. Agora estamos no nosso caminho para a Quaresma, sabendo que nós precisamos ser purificados por dentro e por fora. Então vamos ouvir o que é que Jesus diz hoje, né? Jesus falou para as multidões e para os seus discípulos, está falando para nós. Os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Olha, a primeira coisa que Jesus faz, ele vai criticar os fariseus, ele vai criticar os mestres da lei. Mas Jesus está ensinando uma coisa para mim e para você. Por que a gente não parte vendo as coisas boas? O que tem de melhor nas pessoas? Jesus diz, eles têm autoridade. Autoridade, você já viu quando uma pessoa está ficando muito famosa, etc. Diz, fulano está no auge. Autoridade é uma palavra que vem de um verbo latino que se diz augere, que significa fazer crescer, crescer muito. Então, autoridade é alguém que tem um poder e esse poder deve ser usado para fazer o outro crescer. Então, o que Jesus está dizendo é, eles têm poder para poder fazer as pessoas crescerem. Ele tem este poder, eles têm isso. Reconheçam o que eles têm de bom. É o chamado de Jesus. Eles têm autoridade para interpretar as Escrituras, mas aí diz Jesus, mas não imitem as ações dele. Por que a gente não deve imitar as ações desses mestres, desses fariseus? Explica Jesus, pois eles falam e não praticam. Não basta a gente falar, não basta a gente ensinar, é preciso praticar. Dizem que Mahatma Gandhi, uma vez uma mãe foi para ele e pediu, ô mestre, por favor, ajuda minha filha, porque ela está num vício grande de comer chocolates. Trouxe ela aqui para o senhor conversar com ela. Disse, olha, volte para casa, daqui a 8 dias você volte. Quando passaram-se os 8 dias, chega a mãe com a filha, levou, e Mahatma Gandhi falou com a menina, deu todos os conselhos que precisava dar. E aí a mãe depois perguntou, mas Mahatma Gandhi, por que você pediu 8 dias para poder ensinar a minha filha? Ele disse, porque naquele dia que a senhora veio, eu também tinha uma certa dependência de chocolates. Então eu quis primeiro entrar nesse mistério, não é, da minha dependência de comer chocolate também, para saber como era que eu podia ajudar a sua filha. Olha aí como é que a gente faz se a gente quer ajudar os outros, né? É entrar na nossa própria história, entrar no nosso caminho e depois poder estender a mão para o outro. Então essa era a crítica que Jesus fazia a esses mestres. Eles não eram capazes de estender a mão, de ajudar os outros. Eles não praticavam, diz Jesus. Eles colocavam nos ombros dos outros fardos muito pesados e não moviam esses fardos nem com o dedo. Qual é a proposta de Jesus? No Evangelho de Mateus, no capítulo 11, Jesus diz, aprendam de mim que sou manso e humilde de coração. Tomem o meu fardo, porque o meu fardo é leve. Jesus não tem uma proposta de seguir uma lei. Olha só o que foi que aconteceu no domingo passado. No monte, Pedro diz, vamos fazer 3 tendas. Uma para ti, outra para Moisés, outra para Elias. Como se a tenda do meio tivesse que ser a de Moisés. Qual era o grande perigo? Qual é o grande perigo da comunidade cristã? É que ela fique presa numa atitude farisaica, presa à letra da lei e não ao espírito. Jesus veio e transformou água em vinho. Os primeiros cristãos estavam correndo o risco de transformar o vinho do Evangelho em água. Em vez de fazer odres novos para colocar o vinho novo, eles estavam querendo colocar água para deixar o vinho mais fraquinho, né, o vinho do Evangelho, e poder levar em qualquer vasilha. Não, purificar
Deixar que essa palavra realmente vá nos reconstruindo por dentro para suportar esse vinho bom do Evangelho, que não é uma simples lei, mas é liberdade. Diz no São Paulo, onde está o Espírito Santo, ali você pode viver de verdade a liberdade. Então Jesus continua dizendo, né? Eles não ajudam nem sequer empurrando com um dedo a essas pessoas. Interessante que quando uma certa feita Jesus vai falar para os mestres da lei que estavam lá criticando, dizendo que ele expulsava os demônios por um espírito maligno, ele diz assim, olha, os filhos de vocês, por que é que fazem exorcismos? Se eu estou expulsando o espírito do mal pelo dedo de Deus, é sinal de que o Espírito de Deus, o reino de Deus já chegou. E o dedo de Deus ali era o Espírito Santo. De verdade, a gente por a gente mesmo não tem força para ajudar os outros a carregar a sua carga, não. É só se o Espírito de Deus, o dedo de Deus estiver dentro do nosso coração que a gente vai conseguir ajudar os outros também a seguirem, a serem fiéis à proposta do Evangelho de Cristo. O Jesus continua fazendo ali as críticas dele, né? Diz que eles usam faixas largas com trechos da Escritura, né? A filactéria, que eu já falei para vocês antes, na testa, nos braços, e põem as longas franjas, né? Que era o sinal, tefelim é a palavra que serve também para dizer oração. Ele diz, né? Às vezes você quando rezar, não faz como os pagãos, não, ficando com muita conversa, uma oração muito longa, não é parecendo que quer enrolar Deus com o discurso de vocês. Essa palavra também faz um eco a esse tipo de coisa. Eles gostam dos lugares de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Esses mestres da lei se sentiam os tais. Tanto é que tem um livro antigo, né, de interpretação da Sagrada Escritura chamado Talmud. No Talmud diz que quando um mestre da lei chega, você precisa ficar de pé. Até se fosse um sacerdote do baixo clero, precisava fazer a inclinação e se levantar. Até a mulher de um mestre da lei, se chegasse, todo mundo precisava ficar de pé, porque a esposa dele, né, tá ali, é a mulher do mestre. Então a gente também aqui precisa se levantar. Tendo uma forma religiosa de muita opressão também dos outros, de estar ensinando os outros a se curvar muito diante do outro. E Jesus vai dizer que não é assim, não. Que eles gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre. Aí Jesus diz para ele, quanto a vocês, nunca se deixem chamar de mestre. Por quê? Porque o nosso mestre, na verdade, é o próprio Deus. Isaías 54:13 diz que eles serão instruídos por Deus. É o mestre interior, que é o Espírito Santo, que Deus derrama no nosso coração da gente para nos instruir. É Ele que nos instrui, que nos guia, é Ele que nos dá essa ciência que vem do Evangelho. E isso devia ajudar a gente para não estar aí, não é, criando dificuldades para os outros e querendo privilégios, não é, diante dos outros, não serem chamados de mestre. Por quê, diz Jesus? Porque vocês todos são irmãs, vocês todos são irmãos, diz a palavra da Sagrada Escritura, e fomos feitos irmãos exatamente na cruz de Cristo. Na terra não chameis a ninguém de pai, pois um só é o Pai que está nos céus. Não chameis a ninguém de guias, pois um só é o vosso guia, o Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que serve a todos. Por isso eu comecei cantando a cena do lava-pés. Porque quem quer seguir a Jesus como mestre precisa aprender isso. Não ficar sentado na cadeira de Moisés, que deixa você acima dos outros, mas se curvar diante dos pés dos outros para lavar os seus pés. E aqui olha o que Jesus disse. Quem se exaltar será humilhado e quem se humilha será exaltado. Humilde, humilhado, vem de humus. Humus significa terra. Então, se você quer ajudar alguém, você não tem que se sentar na cadeira como na cadeira de Moisés, não. Se sente no chão com ele, se sente no humus. E essa posição nos deixa todos muito iguais. Lembra da mulher que foi pega em flagrante adultério? Diz que Jesus estava inclinado no chão escrevendo. Jesus estava assim voltado para a terra. E ali ele ficou quase que naquela mesma altura daquela mulher que estava sendo humilhada por todos. Ele tomou essa posição de quem se abaixa, como se abaixa no momento do lava-pés, para nos ensinar que esse é o caminho pelo qual a gente pode purificar as vestes da gente. No livro do Apocalipse, no capítulo 3, versículos de 18 a 19, o ressuscitado fala para a igreja de Laodiceia e diz assim, olha, vocês querem, venham para mim comprar ouro purificado. Se vocês querem, venham até a mim e comprem colírio. Olha,
a transfiguração é justamente isso. É Jesus que coloca em nossos olhos o colírio do Evangelho. São Agostinho vai dizer que o colírio do Evangelho é a encarnação de Jesus. E por esse meio da encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo é que a gente aprende com ele a via da humildade, do abaixamento. E com isso a gente purifica o nosso olhar para enxergar melhor a nós próprios e para enxergarmos melhor os outros. Que assim a gente possa ir aprofundando ao longo desta semana esse mistério da transfiguração de Jesus na nossa própria vida. Quero então, portanto, abraçar todos vocês que estão aqui acompanhando essa nossa live, desejando um dia muito abençoado, um dia cheio de Deus para cada uma e cada um de vocês. Como a gente já fez uma live muito grande aí, eu beijo e abraço a cada uma de vocês, invoco a benção de Deus para vocês que estão aqui e vamos encerrando. E o vídeo fica aqui salvo, se você não pegou desde o início, e divulga o vídeo, passe mais adiante se você acha que vale a pena. A bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo venha sobre ti, minha amiga, meu amigo, e contigo permaneça para sempre.